Olá pessoal, sou a professora Cíntia e nós vamos aqui para mais uma correção do PET do 8º ano, é o PET volume 5 e essa é a 4ª semana. Então vamos às questões de matemática. Bom, questão número 1. O preço de 1 litro de leite é R$ 3,00. Complete a tabela abaixo e responda se as grandezas, quantidade do produto e preço total a pagar são direta ou inversamente proporcionais. Então, a gente tem aqui que 1 litro de leite custa R$ 3,00. Então, para cada quantidade dessa que eu comprar, eu preciso multiplicar a quantidade pelo valor de 1 litro, que é 3, né? Então, para saber o preço de 2 litros, eu vou multiplicar 2 por 3. Então, nós vamos pagar aí R$ 6,00 por 2 litros. A mesma coisa com os outros valores. Então, 3 vezes 3, R$ 9,00. 4 vezes 3, R$ 12,00. 5 vezes 3, R$ 15,00, o valor do leite. 6 vezes 3, 18. 12 vezes 3, 36. E 24 vezes 3, R$ 72,00. Então, são os valores que a gente paga dependendo da quantidade de leite que compra. E o que a gente percebe é que se eu aumento a quantidade do produto que eu vou adquirir, eu aumento também o preço. Então, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. E a gente aumenta na mesma proporção, né? Você vê que ele vai de 3 em 3, né? Então, para cada litro a mais, R$ 3,00 a mais. Então, a gente tem aqui falando um pouco, né, das grandezas. E a razão aqui é de 1/3, né? É de 1 para 3. 1 litro a gente paga 3, 2 litros a gente paga 6, 3 litros a gente paga 9. E todas essas frações aqui têm o mesmo valor. Simplificando todas elas, a gente volta em 1/3, ok? Questão número 2. A tabela abaixo relaciona duas grandezas inversamente proporcionais, a velocidade média e o tempo, para uma distância percorrida de 600 km. Então, nós temos uma tabela, e a tabela mostra que, como a velocidade média de 20 km por hora, o tempo dessa viagem, que é de 600 km, fica em 30 horas. De acordo com a cinemática e a física, a fórmula da velocidade V é igual à distância percorrida dividida pelo tempo gasto. No caso acima, o produto da velocidade pelo tempo em todas as colunas resulta sempre no mesmo valor, 600, que corresponde à distância percorrida, que é de 600 km. Na matemática, você pode calcular o tempo dividindo a distância percorrida pela velocidade. Há uma fórmula que relaciona a velocidade V, distância percorrida D e tempo gasto T, permitindo expressar essas grandezas em função uma das outras. Então, a gente tem que a fórmula aqui da velocidade é a distância dividida pelo tempo. A distância pode ser encontrada multiplicando a velocidade vezes o tempo, e o tempo pode ser encontrado dividindo a distância pela velocidade. Então, aqui são variações de uma mesma fórmula, né? Elas podem ser escritas de forma diferente. Então, a gente pode escrever em função de cada uma aqui, ó. Então, a gente pode escrever a distância e o tempo em função da velocidade, encontrar a velocidade e o tempo aqui em função, a distância, né, em função da velocidade do tempo, o tempo em função da distância e da velocidade. Então, a gente está variando a mesma fórmula para achar qualquer uma das 3 grandezas. Aí diz, agora é com você. Complete o tempo em horas na tabela acima e responda se as grandezas são a velocidade e tempo, né? São direta ou inversamente proporcionais. Então, o que a gente vai fazer aqui? O problema mesmo ele já disse, né? Que quando você, aqui lá no problema, toda a multiplicação da velocidade com o tempo vai resultar sempre em 600, que é a distância para essa viagem. Então, a gente está fazendo aqui, olha, a distância ela não varia. A gente está variando aqui o tempo em função da variação da velocidade média. Então, se quando eu multiplico esse valor aqui da velocidade por esse valor que tem que estar aqui do tempo, eu acho 600. Então, o que eu vou fazer para completar essa tabela é dividir os 600 por esse valor da velocidade que está aqui. Então, todas elas, olha, eu vou dividir aqui, ó, 600, eu vou dividir por 40.
Por quê? A gente está procurando aqui o tempo, né? O que a gente viu aqui? Uma das variações da fórmula. Que o tempo é a distância dividida pela velocidade. E nós temos a distância. Em todos os casos, ela é de 600 quilômetros. Deixa eu pegar aqui, ficou muito feio. Então, nós vamos usar esta variação da fórmula. Então, eu tenho 600 dividido por 30, gasta 20 horas de viagem. 600 dividido por 40, 15 horas de viagem. 600 dividido por 60, 10 horas de viagem. O 600 dividido por 80 km por hora, 7 horas e meia. 600 dividido por 100 km por hora, 6 horas. Os 600 km dividido por 120 km por hora, 5 horas de viagem. E os 600 km dividido pela velocidade média aí de 150 km por hora, a gente gastaria 4 horas de viagem. Então, em todos os casos aqui, a gente está dividindo a distância, que é 600, pela velocidade, cada uma dessas velocidades aqui. E o que a gente percebe? Que enquanto você aumenta a velocidade, você diminui o tempo de viagem. Então, assim, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção, nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. É a resposta aí para essa questão. Então, tá aí, vamos para a próxima. Questão número 3. Escreva a expressão algébrica que representa a situação descrita a seguir, empregando a letra P para representar o preço de 1 litro de leite. Então, comprei 4 litros de leite, paguei com uma nota de R$20 e recebi R$4 de troco. Então, a expressão algébrica que simboliza isso é os R$20 que eu tinha, menos os 4 litros de leite vezes o preço do litro, que nós ainda não sabemos quem é, e vamos simbolizar por P, ainda sobra R$4. Então, a expressão está aí, 20 menos 4P igual a 4. Agora, usando esta expressão, a gente consegue determinar esse valor P aqui. É uma equação do primeiro grau, eu vou isolar o P no primeiro membro, então eu tenho que menos 4P vai ser igual a 4 menos 20. O 20 está positivo no primeiro membro, tem que ir negativo para o segundo. Então, menos 4P vai ser igual a menos 16. E quando isso acontece aqui, olha, isso aqui é 6. O primeiro membro também está negativo, a gente vai multiplicar tudo aqui por menos 1. E como uma equação é uma balança, né? Se eu multiplico um lado, eu tenho que multiplicar o outro também. Então, nós vamos multiplicar menos 1 pelos dois lados aqui. Então, menos 4P vezes menos 1 é 4P. E menos 16 vezes menos 1 é 16. Então, esse preço P aqui vai ser 16 dividido por 4. Então, o P, que é o preço do leite, vai ser R$4. Então, esse valor P aqui, que ficou definido como preço de 1 litro de leite, equivale a R$4. A letra A pergunta: se você comprasse 3 litros de leite, qual valor pagaria? Bom, então 3 litros de leite vezes R$4 o preço do litro, que a gente já encontrou. Então, nós pagaríamos R$12, né? Deixa eu consertar isso aqui. Então, na letra A, nós temos 3 vezes 4. Por 3 litros de leite, nós pagaríamos R$12. E quando você deveria receber de troco ao pagar a compra com uma nota de R$20? Então, a gente teria que fazer o R$20, né? Que é a nota que a gente tem, menos 12. A gente teria de troco R$8. Então, tá aí a resposta da letra A. Aí a letra B, considerando X a quantidade de um produto e Y o total a pagar, preencha a tabela abaixo. Então, quando eu tenho X igual a 0, ou seja, quando eu não estou comprando nenhum produto, o Y também é 0, eu não vou pagar nada. Não comprei nada, não paguei nada, certo? Então, a gente tem aqui o par ordenado 0 e 0. Agora, quando eu compro uma unidade do produto, e aqui está falando, olha, o preço ele vai ser determinado por 4 multiplicado pela quantidade que eu compro. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 1
para uma unidade, eu pago 4, né? Então, nós temos o par ordenado 1 e 4. Se eu compro 2 unidades, 2 vezes 4, né? Ou 4 vezes 2. Então, são 8. Se eu compro 3 unidades, 4 vezes 3, que dá 12. Então, eu tenho o par ordenado 3 e 12. E se eu compro 4 unidades, dá 16, né? 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho o par ordenado 4 e 16. Aí, a gente vai para a sequência, traz aqui um plano cartesiano e pede para que a gente represente esses pontos neste plano cartesiano aqui. Deixa eu diminuir que eu cortou a letra aqui, deixa eu consertar rapidinho. Então, aqui, a gente vai completar baseado na nossa tabela. Lá na tabela, deixa eu pegar aqui a caneta. Lá na tabela, a gente tinha começado pelo ponto 0 e 0. Então, aqui, ó, quando eu não comprei produto nenhum, vou tentar fazer uma bolinha aqui, pra gente marcar o ponto. Então, aqui, ó, 0 e 0 é o nosso primeiro ponto. 0 para x. A gente tem aqui, ó, no plano cartesiano, funciona sempre assim, tá? Então, esse aqui, olha, é o eixo do x e esse aqui é o eixo do y. Quando a gente representa par ordenado, é sempre o valor de x primeiro, o valor de y depois, tá? Então, vamos lá para o outro ponto. O outro ponto foi 1 para x, então aqui, e 4 para y. Então, quando eu compro um produto, o preço é 4. Aqui, olha. Tá vendo? Olha, 1 e 4. 1 para x, 4 para y. Quando eu compro 2 produtos, olha, 2 para x, o preço é 8. 8 para y. Eu marco aqui, ó. A bolinha ficou meio feia, né? Deixa eu tentar arrumar ela aqui. O cachorro não para de latir. Tá bom. Aí, quando a gente tem... Então, foi 2 e 8, 3 e 12, né? Então, tá aqui o ponto, ó. 3 para x, 12 para y. Tá aqui o nosso pontinho. Quando a gente tem 4, o par ordenado é 4 e 16. Então, 4 vem até aqui, ó. Aí pede para a gente traçar uma reta, não pede? Fala, marque os pontos x e y obtidos na tabela acima, no plano cartesiano apresentado a seguir. Una os pontos, então a gente vai pegar uma reta e vai passar por esses pontos unindo todos eles. Eu vou pegar uma reta aqui, porque se eu for desenhar vai ficar tortinho, porque eu estou desenhando com o mouse. Então, eu vou pegar uma reta aqui e vou passar nesses pontos. Olha aí a minha reta, que bonita que ficou. Os meus pontinhos aqui, eles estão meio tortinhos, mas a reta tem que passar direitinho aqui. Então, aí vocês peguem a régua, posicionem direitinho em cima dos pontos. Aí a minha ficou meio tremida porque eu faço tudo com o mouse, então fica sempre muito tremida a letra, tá? Mas aí, só vocês pegarem uma régua e traçarem uma reta aqui, tá vendo? E a gente percebe que as grandezas são diretamente proporcionais, que foi a última pergunta que fez, né? Pede para responder. As duas grandezas são, aí falando da quantidade de produto e preço a pagar, direto ou inversamente proporcionais? Diretamente proporcionais, né? Quanto mais produtos eu compro, maior o valor que eu tenho que pagar. Então, é isso aí. Questão número 4. Já veio a resposta, mas vamos ver aqui, ó. Ela diz que um veículo viajando a uma velocidade constante de 120 km por hora gasta 3 horas em determinado percurso. Considerando que a velocidade de deslocamento seja constante, qual será a sua velocidade se o tempo gasto nesse mesmo percurso fosse de 6 horas? Bom, a gente já viu lá na questão de trás a fórmula dessa distância e tempo, velocidade e tal, né? Uma das variações que a gente viu é que a distância ela pode ser calculada se você multiplicar a velocidade vezes o tempo. É o que a gente vai começar fazendo aqui para descobrir que distância percorrida é essa. Então, eu vou pegar os 120 km por hora, multiplicar pelas 3 horas, que é o tempo aí que foi gasto, foi descrito aí no início do problema. Então, a distância percorrida aqui é de 360 quilômetros.
Como essa distância vai ser mantida, eu vou ver o que vai acontecer com a velocidade. Aí pergunta qual seria a velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas. Então, para a gente descobrir a velocidade, a gente divide a distância pelo tempo. Então, a nossa velocidade aqui seria os 360 dividido por 6 horas. Opa, isso. Então, essa velocidade aqui, letrinha. Então, a nossa velocidade aqui, como já está lá na resposta, né? É de 60 km por hora. Se a gente for analisar bem aqui, a continha mesmo, ela nem é tão necessária. Por quê? Nós já vimos, inclusive, lá na outra questão, que esta relação de velocidade e tempo de viagem são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, quando uma aumenta, a outra tende a diminuir. Então, se eu dobrei aqui o tempo de viagem, o que vai acontecer aqui é eu reduzir pela metade, né, a velocidade, que é justamente o que aconteceu. Dividiu aqui por 2 a velocidade. Eu dobrei o tempo de viagem, então eu reduzi pela metade a velocidade aí que estava sendo empregada. Então, tá aí a resposta. Com 6 horas de viagem, a velocidade é de 60 km por hora e as duas grandezas são inversamente proporcionais. A número 5 é para a gente analisar um gráfico, né? Então, o gráfico ele relaciona aqui, olha, a quantidade de litros de leite, tá nesse eixo aqui, para a produção de sorvete em quilos. Então, a gente começa no ponto 00, sem leite, sem sorvete. Para 2 litros de leite, a gente consegue 1 kg de sorvete. Para 4 litros de leite, 2 kg de sorvete. Para 6 litros de leite, 3 kg de sorvete. 8 litros de leite, 4 kg de sorvete. E para 10 litros de leite, 5 kg de sorvete. Então, a gente já vê aqui que tá meio que metade, né? A quantidade de leite que eu tenho produz a metade aí em quilos de sorvete. Então, olha, 2 litros, consigo 1 kg de sorvete. 6 litros, 3 kg de sorvete. Então, a gente vê que a gente sempre divide por 2 aqui a quantidade do leite para achar a quantidade do sorvete em quilo. Então, perguntou, para fazer 2 kg de sorvete, é preciso quantos litros de leite? Então, tem aqui, olha, 2 kg de sorvete, tá aqui no 4, né? 4 e 2, então são 4 litros de leite. Com 8 litros de leite, eu posso fazer quantos quilogramas de sorvete? A gente pode fazer a metade disso, né? Então, são 8 litros de leite, a gente consegue fazer 4 quilos de sorvete. Dá para ver aqui pelo gráfico, tá vendo? 8 litros, 4 quilos de sorvete. Para fazer 5 quilos de sorvete, precisa de quantos litros de leite? Olha, 5 quilos, 10 litros de sorvete. As duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Elas são diretamente proporcionais, né? Embora aí a gente precise de bastante leite para fazer uma quantidade menor de sorvete, mas a gente percebe que, à medida em que eu aumento a quantidade de leite, eu também aumento a produção do sorvete. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Elas aumentam na mesma proporção. Com 100 litros de leite, eu posso produzir quantos quilogramas de sorvete? A gente já viu que é a metade, né? Quando a gente pega ali 1 litro de leite, você divide aquele valor pela metade e você acha a quantidade de sorvete em quilos. Então, 100 dividido por 2... Com 100 litros, a gente faz 50 quilos de sorvete. Questão número 6. Pede para a gente ler com atenção a receita e responder as questões que vão seguir. Então, a receita de bolo da Lili. Aí mostra os ingredientes. São 2 copos de 200 ml de farinha de trigo. 1 copo de 200 ml de açúcar. 2 colheres de manteiga. 3 ovos. 1 copo de 200 ml de leite. 1 colher de sopa de fermento. Depois vem o modo de preparo e aqui fala que a receita serve 5 pessoas. Então, vamos às perguntas. Para fazer 2 bolos utilizando a receita, a gente precisa de quantos copos de farinha de trigo? Ó, cá na receita original, para uma receita só, um bolo, são 2 copos.
Então, para a gente fazer 2 receitas, a gente dobra. Então, vão ser 4 copos de farinha de trigo. Para servir 40 pessoas, é preciso fazer quantos bolos seguindo essa receita? A gente viu que uma receita serve 5 pessoas. Então, eu vou dividir 40 por 5, porque o 5 corresponde a uma receita. Isso aqui vai dar 8. Então, fazendo 8 receitas, eu consigo servir 40 pessoas. A letra C fala: a mamãe fez a receita do bolo para servir lanche aos meus colegas. Ela usou 1 dúzia de ovos. Então, quantos bolos ela fez, né? Lá na receita, fala que são 3 ovos para uma receita. Então, se ela usou 1 dúzia, ela usou 12 ovos. Dividido por 3, que é a quantidade por receita, então ela fez 4 bolos. E quantas pessoas podem ser servidas pelas receitas, né? Pelos bolos que a minha mãe fez? Então, a gente sabe que lá falou que cada receita serve 5 pessoas. Então, é só fazer 4 vezes 5. Então, vai servir 20 pessoas. Dispondo de todos os demais ingredientes em quantidade suficiente, com 1 litro de leite eu posso fazer quantos bolos? Lá na receita original, gasta 1 copo de 200 ml. Se eu tenho 1 litro de leite, a gente está falando de 1000 ml. Divide isso aqui por 200, que é a quantidade que eu preciso para um bolo. Cortou aqui. Então, com 1 litro de leite, eu consigo fazer 5 receitas. A gente faz 5 bolos. Então, é isso. Terminaram as nossas questões. Essa foi a última semana do PET do 8º ano, do PET 5. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam estudando bastante. Curtam o vídeo, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever no canal. E a gente já sabe aí que tem o PET 6 para ser lançado, né? A gente vai ter PET 6, 7, vai ter um PET avaliativo. Então, todas as correções você acompanha aqui. Então, fica aqui no canal com a gente. Até a próxima e bons estudos!